Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco de uma forma aqui um pouco mais de bate-papo sobre dois setores que tem dentro da construção civil que dão uma remuneração muito boa e muitas vezes aqueles engenheiros, arquitetos recém-formados, eles não têm contato com essa área, eles nem sabem às vezes que essas áreas existem. A primeira área, na verdade, tem um pouco mais de contato dentro da faculdade, que é a incorporação imobiliária, que é o tema do nosso canal, que a gente mais fala aqui, né? Construir casas para vender. E durante a faculdade, muitos professores ou alguns amigos, geralmente eles comentam com a gente, né? Ah, se eu construir uma casa geminada por tal valor, vou vender por tal valor, vou ter tal lucro. É um assunto que já é um pouco conversado dentro das faculdades. Só que tem um grande problema, um grande porém. Para você entrar nesse setor, você tem que ter muito capital, você já tem que ter um pouco mais de experiência, ou você tem que ter um amigo, alguém da família que vai colocar o capital para você. E para isso, novamente, você tem que ter experiência. Por que alguém vai colocar tanto dinheiro na sua mão para construir uma casa para vender se acha que você não tem experiência, se você não consegue provar para essa pessoa que você tem capacidade para atuar em um projeto desse? Só que é aí que entra o segundo ramo que ninguém conversa, o segundo setor que dá muito lucro, dá um rendimento muito bom dentro da construção civil, que é o gerenciamento de obras, que é a mesma coisa que a administração de obras. Cada um chama de um termo diferente, mas são dois termos para descrever a mesma forma de trabalho. Então, como é que funciona o gerenciamento de obras? O gerenciamento de obras, alguém vai te contratar para você gerenciar a obra dele, a construção da casa dele, do começo ao fim. Você vai receber uma porcentagem sobre todo o valor que foi executado naquela obra. No Brasil, a gente vê pessoas cobrando tudo quanto é valor. Eu já vi pessoas cobrando 10% de taxa de gerenciamento, eu já vi pessoas cobrando 25%. Mas uma taxa assim bacana que a gente vê sendo mais aceita no mercado é a taxa de 15%. Então, como é que funciona? Alguém me contratou para eu construir a casa daquela pessoa. A casa daquela pessoa, vamos trabalhar com o valor de 1 milhão, que fica redondo, né? A casa daquela pessoa vai custar 1 milhão e nesse primeiro mês eu executei 100 mil reais de valor naquela obra. Como que seriam esses 100 mil reais? Eu contratei a equipe, eu contratei ajudantes para cavar os buracos da fundação, comprei ferragem para a gente fazer a fundação, cimento, telha para fechar o tapume daquela obra, enfim, comprei várias coisas para aquela obra. Materiais, mão de obra e equipamentos. Quando eu somo o valor de tudo que eu executei naquela obra, deu 100 mil reais, eu vou ganhar 15% por ter administrado aquele valor para o meu cliente. Então eu ganho 15 mil reais naquele primeiro mês de obra. A forma de cobrança pode ser por mês, por semana, por quinzena, enfim, depende do contrato que você vai ter com o dono daquela obra. Essa forma de gerenciamento ela é muito mais interessante para quem está começando, justamente porque você não precisa ter capital do seu bolso, você vai executar toda a obra com o próprio capital do cliente, com o dinheiro do dono daquela obra. Você vai ter que ter um pouquinho de recurso ali, mas coisa mínima, para você ter um sistema para controlar as notas fiscais, os recibos daquela obra, para você prestar conta para o seu cliente. Você vai ter que ter talvez algum estagiário, alguém ali para te ajudar na obra. Na primeira obra talvez não é necessário, você vai conseguir fazer tudo sozinho. Mas se você quer começar a ter mais obras, fazer 2, 3, 4 obras por gerenciamento de forma simultânea, aí você começa a ter que ter essa equipe. Mas você não vai ter que em momento nenhum tirar dinheiro do seu bolso para investir numa empresa e depois começar a faturar. Tudo isso vai se pagando com o próprio dinheiro da obra. E o próprio sistema, você não precisa comprar o sistema na sua primeira obra. A minha primeira obra mesmo, eu controlava tudo isso no Excel. É a melhor forma de fazer? Não, não é a melhor forma de fazer. Mas você faz no Excel, juntou um pouquinho mais de dinheiro ali no segundo, terceiro mês de obra, você compra um sistema. Um sistema desse custa 3, 4 mil reais por ano, pessoal. Então, assim, é irrisório perto do valor que você vai estar recebendo por mês. E vamos lá, para ninguém confundir também o gerenciamento de obra, que você recebe essa porcentagem sobre o que você está executando na obra, não tem nada a ver com aquele RT, aquela reserva técnica que alguns engenheiros e arquitetos, principalmente, infelizmente, arquitetos, recebem por indicar lojas ou materiais de construção. Fazendo até um parênteses aqui sobre esse assunto, pessoal. Isso é algo assim muito chato. Eu mesmo sou totalmente contra arquitetos que cobram essa reserva técnica, cobram essa porcentagem para indicar uma loja, indicar um material, indicar alguém para estar vendendo ali para o seu cliente. Quando você está trabalhando, você está prestando serviço para o seu cliente, aquele cliente, ele imagina que você está prestando o melhor serviço possível, você está indicando o melhor material, indicando as melhores lojas. E é uma prática que a gente vê muito no mercado, arquitetos que às vezes uma loja está pagando aqui 5% para ele de comissão e a outra loja que paga 20% de comissão. Alguns arquitetos eles não querem saber qual loja que tem mais qualidade, qual loja tem o melhor preço. Eles vão indicar o cliente lá na que recebe, que paga para ele a maior reserva técnica, né, a maior comissão,
para ele conseguir ganhar com aquilo. A gente vê grandes escritórios que faturam assim, quase na casa de milhões por ano. Grande parte daquela fonte de renda deles vem de receber comissão das lojas e não dos projetos. Isso é muito triste. E se vocês pesquisarem, vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver que o próprio Conselho de Arquitetura é muito contra isso. Eles falam que isso é antiético e não indicam que nenhum arquiteto trabalhe com comissão durante as suas vendas, durante os seus projetos. O que é muito diferente de um gerenciamento de obras. O gerenciamento de obras, você está sim ganhando uma comissão, só que você ganha uma comissão muito maior porque é sobre toda a obra e não é algo que o seu cliente não está sabendo, não é algo que não foi combinado com ele. Você assinou um contrato, o cliente sabe exatamente o que você está recebendo e você também está recebendo pelo seu trabalho. Você recebe ali, digamos, 15% por gerenciar aquela obra, 15% para encontrar o melhor fornecedor, para encontrar as melhores lojas, para conseguir o maior desconto possível, para que aquela obra do seu cliente seja executada da melhor forma possível. Você não está simplesmente recebendo uma comissão por indicar que ele compre em tal loja, ele vai lá, compra e você ganha comissão e não está nem aí se é o material mais caro, mais barato, se é ou não é o melhor material para aquela obra do seu cliente. E voltando para o assunto do nosso vídeo sobre gerenciamento e incorporação, qual dessas duas formas dá mais dinheiro? Qual que você vai lucrar mais? Com certeza, pessoal, a incorporação dá mais dinheiro do que o gerenciamento. Só que como a gente conversou no começo, a incorporação, você tem que ter um capital interessante do seu bolso, você tem que ter um pouco mais de experiência, você assume mais riscos. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês entenderem o que cada personagem desse ganha dentro de um investimento no mercado imobiliário, como incorporação e gerenciamento. Se você vai fazer um gerenciamento de uma casa de 1 milhão, que essa obra vai durar 10 meses, por exemplo, você vai ganhar 150 mil, 15% de 1 milhão, 150 mil. Se a obra durou 10 meses, é como se você estivesse ganhando 15 mil por mês, certo? Uma conta simples. Em uma incorporação imobiliária é parecido, só que você não recebe por mês, então por isso que é mais complicado para aquela pessoa que está entrando agora no mercado, aquela pessoa que precisa de capital todo mês ali para pagar suas contas, para sobreviver, porque você vai ter todo o ciclo do seu empreendimento, digamos essa mesma obra de 1 milhão, que você vai concluir a obra em 10 meses. Você vai ficar ali os 10 meses de obra, você pode vender a casa durante a obra, no final da obra ou depois da obra e você vai receber todo o seu lucro, todo o seu prêmio por aquela incorporação no final da sua obra. Você não vai estar recebendo nada mês a mês. Mês a mês você vai estar gastando muito dinheiro, colocando muito dinheiro na obra. Então não é qualquer um que consegue adentrar no mercado da incorporação. Mas fazendo a mesma simulação para a gente comparar os valores de uma com a outra. No gerenciamento de obra a gente viu que seria em torno de 15 mil reais por mês essa obra da nossa simulação. Na incorporação, se eu faço uma obra de 1 milhão de reais, a gente conversa aqui nos nossos vídeos, as pessoas que acompanham a gente aqui há mais tempo já sabem que a margem de lucro ideal de uma incorporação imobiliária é em torno de 40% a 60% de margem de lucro bruta. Então, aquela incorporação de 1 milhão vai ser vendida de 400 mil a 600 mil reais de lucro. 1 milhão e 400, 1 milhão e 600. Vamos colocar a média de 50% de margem de lucro. Então, aquela incorporação seria vendida a 1 milhão e meio. Desse 1 milhão e meio, você vai ter que pagar a taxa de corretagem para o corretor, você vai ter que pagar imposto de renda sobre o seu ganho de capital, tem algumas taxazinhas que você vai ter que pagar ali. Digamos que você pague 200 mil, vou colocar até por alto, porque pode ser que esse dinheiro para incorporação você pegou com financiamento bancário, igual a gente ensina lá no nosso curso, você pegou esse capital com o banco, então você vai ter que pagar os juros sobre esse financiamento. Digamos que você pagou no final de tudo isso, no frigir dos ovos, 200 mil reais de taxas. Então você teve um lucro no final, um lucro líquido de 300 mil reais. Esses 300 mil reais divididos por 10 meses é como se você tivesse lucrado 30 mil reais por mês, o dobro do gerenciamento de obras. E nós ainda temos um outro grande porém, que no gerenciamento de obras, quantas obras você acredita que um engenheiro ou um arquiteto consegue gerenciar por vez? Eu acredito que 4, 5 obras, mais do que isso, pode perder o controle. Já o incorporador, ele consegue incorporar quantas obras ele quiser, 5, 10, 20, 50, 100 obras. Ele não está o dia a dia dele envolvido naquela obra, ele não gasta ali o HH dele, ele não gasta a hora dele ali, ele não tem que estar acompanhando, comprando material, tá, o dia a dia dele dentro da obra. O incorporador não precisa estar, o gerenciador precisa estar, o gerenciador está ali gerenciando a obra, ele é um engenheiro da obra, ele está acompanhando tudo de perto. É comum a gente ver construtoras quebrando porque começam a gerenciar a obra,
fazem o gerenciamento de uma obra, 2, 3, 4 obras, gerenciamento assim, perfeito, que os clientes se agradam muito, indicam para outros amigos e aquela construtora começa a pegar muito gerenciamento, tem hora que ele está ali fazendo 7, 8, quase 10 gerenciamentos de forma simultânea, e aí que a gente vê a construtora tendo problema, porque é muito difícil, pessoal, obra dá problema. Como que você vai fazer 10 casas de 1 milhão de forma simultânea? Se for uma em um condomínio, outra em outro condomínio, como que você vai rodar tudo isso? Você não consegue nem no seu dia rodar essas 10 obras. E uma obra sem um acompanhamento de perto ali, 2, 3 dias, pode dar problema. Uma parede pode sair no lugar errado, um fornecedor pode atrasar e você não vê, só vai ver daqui a 2, 3 dias, a equipe fica parada. Então não indico. Eu indico que você comece no gerenciamento de obra, você vai conseguir ter aquela renda mensal ali muito interessante, você vai conseguir escalar, porque na simulação que a gente fez, o gerenciamento de obra, a pessoa conseguia tirar 15 mil reais por mês, certo? Naquele exemplo fictício que a gente trouxe. Agora imagina essa pessoa gerenciando 4 obras dessa de forma simultânea. 4 vezes 15, 60 mil reais por mês. É um valor muito interessante. Você consegue tirar uma parte para você sobreviver, pagar as suas contas, e outra parte você vai juntando capital para aí sim você conseguir entrar nesse mercado da incorporação imobiliária. E quando você entrar no mercado da incorporação imobiliária, não necessariamente você tem que largar o gerenciamento de obra. Você pode tocar os dois de forma simultânea. É só você não pegar muitos gerenciamentos de obra para não começar a comprometer muito o seu tempo com aquilo. E quando você tiver muitas incorporações rodando de forma simultânea, você vai contratar uma empresa de gerenciamento de obras para estar te ajudando com o gerenciamento das suas obras. Então você vai diminuir um pouco, obviamente, a sua margem de lucro, porque você vai ter essa empresa trabalhando para ti, gerenciando as suas obras, mas você não vai ter que se envolver em praticamente nada naquela obra. Você tem que criar alguns sistemas, alguns indicadores para ver se aquela obra está indo no caminho certo, seguindo o cronograma, financeiramente está saudável, mas você vai conseguir gerar vários empreendimentos de forma simultânea. E quando uma incorporadora está contratando uma gerenciadora, não necessariamente a taxa de gerenciamento vai ser de 15%, porque às vezes você vai passar vários empreendimentos para aquela gerenciadora. Vocês já vão ter uma parceria, então a taxa pode cair ainda mais. Eu mesmo já fechei contratos de 12%, de 10% contratando gerenciadoras para cuidar de obras que eu estou incorporando. Atualmente eu tenho obras que estão sendo gerenciadas e incorporadas no Maranhão, e eu tenho obra que eu estou fazendo incorporação no Ceará, que fica a mais de 1.000 quilômetros da onde eu estou nesse momento. E lá eu contratei uma gerenciadora que está cuidando daquela obra para mim. Eu vou lá a cada 1, 2 meses, dou uma olhada na obra, eles vão me passando os relatórios, eu sei, eu tenho câmeras lá, eu consigo assistir o que está acontecendo na obra, eu sei o que está sendo gasto mês a mês, semana a semana, então eu consigo acompanhar essa obra à distância sem ter que me envolver tanto como um gerenciamento de obra. E aqui no nosso canal a gente já tem um curso disponível para aquelas pessoas que querem incorporar, querem entrar nesse ramo, com planilhas de viabilidade para você lançar o seu empreendimento, mas a gente ainda não tem nenhum material para as pessoas que querem trabalhar com gerenciamento de obras. E conversando com a galera aqui do YouTube e até mesmo lá no nosso Instagram, a gente vê muito essa vontade que o pessoal tem, principalmente daqueles que estão formando e entrando agora no mercado, de trabalharem com gerenciamento de obra. Então, provavelmente, nos próximos dias, nos próximos meses, a gente vai estar pensando em algum material para auxiliar essas pessoas que estão querendo atuar no gerenciamento de obras. E um parênteses, um assunto que eu esqueci de comentar ao longo do vídeo é em relação às pessoas que hoje em dia já têm um escritório que fazem projetos e não atuam em obras. Geralmente ali quando ele fecha o contrato, ele coloca que ele vai visitar a obra tantas vezes no mês e tal. No mês não, durante toda a obra, né? Ele vai visitar tantas vezes durante a obra, vai ter ali 5 visitas, 10 visitas, só que ele não trabalha com gerenciamento de obras. Pessoal, esse arquiteto, esse engenheiro, ele está deixando muito dinheiro na mesa, muito dinheiro mesmo. Porque às vezes você vai vender um projeto, sei lá, por 10 mil, 20 mil, 30 mil, não sei qual é o valor que você vende de projeto. Mas se você pega a obra daquele cliente para você gerenciar, você vai ganhar 100, 150, 200, dependendo da obra você pode ganhar 500 mil ou até mais. Existem obras de milhões. Se o seu escritório hoje em dia não lucra muito, um exemplo, ele consegue fazer ali 2, 3 projetos por ano. Ninguém consegue sobreviver com isso, é pouco dinheiro, 2, 3 projetos por ano. Você tem que fazer muito mais. Mas digamos que você só faz 2, 3 projetos. E você consegue pegar esses 2, 3 projetos, quando você termina o projeto, você fecha o contrato com o seu cliente para você mesmo gerenciar aquela obra. Você consegue viver e você consegue viver muito bem com 2, 3 projetos de gerenciamento por ano. De projeto não, mas de gerenciamento você consegue. E a gente tem um escritório que a gente faz projetos de arquitetura e de engenharia que recebe assim irrisoriamente
muito menos do que a gente recebe com gerenciamento e com incorporação. Já pensamos diversas vezes em fechar o escritório e atuar só com incorporação e gerenciamento de obras, só que o escritório é uma grande porta de entrada para esses projetos que a gente está gerenciando e incorporando. Pensa comigo, todo cliente que já passou aqui 1, 2, às vezes 3 meses com todas as etapas dos projetos com a gente, tendo reunião, a gente vendo a casa, o sonho daquela pessoa. No final, quando termina aquele projeto, é muito comum, todo mundo pergunta pra gente, quem você indica para fazer a nossa obra? Quem pode fazer a nossa obra? Se o seu próprio escritório já faz esse serviço de gerenciamento, já constrói casas para vender, já tem esse know-how para mostrar para o seu cliente, o cliente com certeza vai querer fechar com você. Ele já tem contato com você, ele já confia em você e ele sabe que você conhece o projeto dele de cabo a rabo, no mínimo detalhe. Eu queria muito que na época da minha faculdade eu tivesse aprendido um pouco mais, tivesse conhecido esse mercado do gerenciamento de obras. Ninguém nunca explicou sobre isso pra gente. Se alguém que estiver assistindo aqui hoje for um professor de faculdade, por favor, leve esse tema para os seus alunos. Esse é um mercado maravilhoso para aquelas pessoas, aqueles recém-formados. Eles vão conseguir entrar no mercado de forma muito mais fácil, vão receber valores maravilhosos e vão estar atuando no mercado sem ter que muitas vezes estar trabalhando para construtoras ou o que a maioria das pessoas fazem, abrir ali o seu escritóriozinho para ficar fazendo um ou outro projeto. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o prazer de te responder e até o próximo vídeo.